Joel. Olá, Brenda. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Qual o assunto de hoje? Na coluna, o assunto é política. Brenda, hoje não poderia ser diferente. A gente comenta esse caso da busca e apreensão de alguns bens na casa do secretário de Fazenda, o Carlos Augusto Ferreira, secretário de Fazenda aqui do município de Maringá, que caiu como uma bomba no noticiário político de ontem e tem gerado muitas repercussões acerca dos desdobramentos. Brenda, nesse caso, muitas pessoas, observadores políticos, analistas, fizeram um paralelo com o escândalo do Paulic. Paulic era secretário de Fazenda lá no ano 2000, há 25 anos atrás. É o maior caso de escândalo de corrupção da história de Maringá. Embora essa similitude na gestão do ex-prefeito Jairo Gianotto tem um paralelo diferente, porque não envolve bens e recursos do município. Isso é muito importante pontuar. Essa questão, até mesmo em nota que a prefeitura emitiu, diz respeito a uma suposta lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional, ao PCC e à máfia italiana. Então, é algo bem robusto, bem complexo. É claro que o secretário ele tem todo o direito à ampla defesa, ao contraditório. Isso ainda está num período de investigação. Mas o fato, Brenda, é que é importante pontuar duas questões. Não envolve, por hora, recursos da prefeitura, é uma questão particular, como bem elucidou a nota da prefeitura de Maringá. Todavia, Brenda, o que se discute, dado a gravidade dessas denúncias, que, claro, ainda precisam ser elucidadas pela Justiça, se comenta muito se o afastamento de 30 dias, que foi colocado ontem no Diário Oficial, seria a mais prudente, a medida mais prudente do ponto de vista da política. A gente deixa um pouquinho o assunto da Justiça para falar no impacto político. Eu, particularmente, como muitos observadores políticos, Brenda, acredito que o prefeito poderia vir à tona, o prefeito poderia chamar a imprensa para falar que da não relação desse caso com a prefeitura, que é um caso particular do secretário, que ele vai ter o amplo direito, a ampla defesa para se defender ou não, e afastá-lo definitivamente. Quando você afasta a pessoa 30 dias do cargo, dá um efeito muito ruim, uma mensagem pedagógica para a população muito ruim, que o sujeito que cuida do dinheiro, do erário público do maringaense está supostamente envolvido num caso que envolve narcotráfico internacional. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Mesmo se comprovada a inocência do senhor Carlos Augusto Ferreira, isso gera um desgaste político, Brando. Você entende? Isso gera uma insegurança para o cidadão, para o eleitor maringaense, para a sociedade maringaense em geral. Dá um exemplo num paralelo, Brenda, é que no ano passado, se eu não me engano, em âmbito federal, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, um intelectual respeitadíssimo no meio acadêmico, sobretudo nas questões relativas a racismo estrutural, ele teve uma denúncia de um suposto assédio sexual com uma colega ministra, a Aniele Franco, que é ministra dos Direitos da Igualdade Racial, perdão. Logo, de pronto, o presidente Lula foi lá e afastou ele, justamente para ele se defender, mas o tirou do cargo. Eu acho que do ponto de vista político, Brenda, a gente tem que ter a dosimetria correta. Não pode ter um processo kafkiano, né, que já condena a pessoa de antemão. Você não pode ter um processo, a pessoa tem que ter todos os direitos resguardados pelo Estado de Direito, da sua defesa, do contraditório, ela não pode ser julgada na fogueira judiciária antes, pelo escrutínio público. Todavia, estar num cargo público nesse momento não é um bom recado, acaba desgastando um pouquinho politicamente. Então, acho que esse talvez seja uma sinalização interessante para a gestão, o prefeito Silvio Barros, eventualmente vir a público à imprensa e avaliar ou não essa permanência do secretário para que ele se defenda da melhor maneira. É bom até é um ponto positivo até para o acusado ter um melhor tempo de defesa, não estar no holofote público e se defender de maneira ali isenta de qualquer eventual interferência. Então, Brenda, é isso, é um assunto que vai render muito no final de semana, nos bastidores da política. A gente espera que esse caso seja desvelado, independente da culpabilidade ou não do secretário, que de fato não tenha nenhuma questão com o público, mas eu acho que caberia uma comunicação mais clara e assertiva do prefeito Silvio Barros nesse sentido, para tranquilizar a população nesse sentido, que quem cuida do erário público não envolveu questões particulares na administração pública. É isso, a gente vai voltar a esse assunto logo mais no CBN Paraná. Obrigada, Joel, bom fim de semana para você.
Obrigado, Brenda. Bom final de semana a você e ao nosso ouvinte.